Bom dia. Pode se sentar. Nós temos falado bastante sobre padrões, mudanças, renovo, sobre o novo tempo. E ainda como nós falávamos ontem, eu acredito que a maior mudança que aconteceu com Onésimo foi na mente, né? Eu acredito que houve aquele rompimento, né? A mente dele mudou. Não era mais uma mente escrava, não era mais uma mente fugitiva, não era mais uma mente enganadora. Tudo aquilo que ele havia feito anteriormente com Filemon, eu acredito que tudo ficou para trás, né? E vemos tudo isso, a humildade dele de voltar, mesmo correndo riscos. E ele volta e acredito que ele continuou no seu ministério, que Filemon atendeu o pedido de Paulo de amá-lo, de ter misericórdia e de não tratá-lo, né, com rigor ou penalizá-lo por aquilo que ele havia feito, até porque, como o Senhor diz, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor ele vem e ele coloca uma pedra sobre aquilo e nada mais fica do mesmo modo. E é exatamente como está aqui, ó, em Romanos 12:2, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós pegamos esse não se amoldar, né, ainda tem alguns estudos que dizem que é você assumir uma forma exterior, que ela vai refletir no seu interior, você assume uma forma dentro e ela vai refletir por fora. Então, quando você se amolda, né, dentro de você, na sua mente, no seu espírito, automaticamente a sua vida, as suas ações, o seu agir, ele começa a transpor aquilo vai, né, saindo, aquilo vai sendo praticado. E de forma natural, você não precisa se esforçar para aquilo. Então, não se amoldar é você não permitir que o Deus deste século, é você não deixar que esse ambiente, essa atmosfera, estamos falando de um padrão mental, é você não permitir que o diabo domine a sua mente. Falamos um pouquinho ontem sobre Provérbios 4:23, né, na linguagem de hoje, que fala sobre você tomar cuidado com o que pensa. Cuidado com seus pensamentos, porque ele vai dirigir toda a sua vida. E se o diabo ele dominar a sua mente, ele vai dominar as suas ações. Ele vai dominar, ele vai controlar tudo. E é incrível como que isso vai acontecendo de forma, né, natural na vida das pessoas e elas nem percebem isso. Quando elas vão ver, elas já estão com os bloqueios, elas já estão com o coração fechado, elas já não conseguem mais agir conforme é necessário para ela alcançar uma grande vida. E aí agora, né, como notamos um pouco ontem, as pessoas não conseguem orar, a pessoa ela não consegue fazer declarações, ela não consegue acreditar que ela pode mais, por quê? Porque a mente dela foi moldada de acordo com a atmosfera desse mundo, desta era. E nós sabemos que o Deus dessa era é o diabo, e ele engana. E aí a pessoa agora ela vem com condenação, agora o diabo vem com culpas, quando não, leva a pessoa a ter um ódio, a ter o rancor, a ter aquele desejo por vingança. E aí a pessoa ela não consegue mais, né, agir com amor, né? Ela não consegue mais olhar a parte boa das pessoas. Então esse sistema
de crença mundano tem dominado a mente de muitos cristãos, mas é por causa de permissão. A pessoa permitiu. E nós não podemos permitir isso nunca mais. Se até agora o diabo ele teve controle sobre as nossas ações, se até agora ele teve domínio sobre os nossos pensamentos, nós temos que dizer a ele: chega. Acabou, de hoje em diante isso não mais. Tanto que está aqui, ó, não se amoldem. É você. Não é o mal, não é o que está ao redor, não é... mas eu trabalho com ímpio, como alguns acabam justificando, né? Eu trabalho com ímpio, que eu tenho que lidar com ímpio. Não é essa a questão. A questão é quando você permite que a atmosfera do lugar, que o espírito daquela pessoa domine você. E, como já falamos em outras vezes, o que as pessoas fazem? Também muitas vezes de forma inconsciente. Elas vão ajudando, né, com a intenção de apoiar mesmo, até um certo limite. Porque quando as pessoas elas veem que você vai passar, que elas vão ficar para trás, elas deixam de te ajudar e agora começam a criticar. Agora elas começam a apontar erros, falhas. Agora não é o momento, sabe? Aquele excesso, né? Aquele zelo de que, não, no momento, olha a economia, olha as pessoas, olha aquilo. E aí elas vão querendo barrar, vão querendo impedir o crescimento. E por isso que nós precisamos manter a nossa mente totalmente voltada para Deus. Porque Deus não nos limita. Nós estamos nesse tempo de rompimentos, de vivermos coisas que a nossa mente não imaginou, de desfrutarmos de resultados que nós apenas pedimos, mas nós não temos a noção daquele tamanho. Mas mantendo uma mente pequena, uma mente bloqueada, uma mente dominada por essa atmosfera do mundo, nós não vamos conseguir ver exatamente o que Deus tem para nós. Vamos viver bem? Vamos viver bem. Né? Até porque se fizermos o bem, é lógico que vamos colher aquilo, mas não a grandeza. Vamos cavalgar, mas não nos altos da terra. Vamos construir, mas é como se fossem aquelas casinhas de sapé, mas nós tendo a possibilidade de viver, né, em palácios. Então o que vamos querer? Não somos mendigos, nós não somos peregrinos, nós temos um pedaço de terra, nós temos a nossa casa, temos o nosso trabalho, temos a nossa família, mas só que, e tudo que Deus quer fazer? E as coisas que o Senhor já apresentou para nós que vai acontecer? Porque está aqui, ó, a única maneira que temos para provar, para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus é mudando a nossa mente. É você trabalhando e acreditando que você pode mais e muito mais no Senhor. Então hoje nós precisamos tomar uma decisão e nos levantar. Sair de onde nós estamos agora e dizer: peraí, eu posso mais. Diga isso, eu posso mais. Isso, você tem que dizer todos os dias. Não importa a sua limitação, não importa, né, as suas dificuldades. Pode ser que você nunca chegou onde você quer. Né? Eu digo um passo à frente, não estou nem dizendo um sonho, o sonho da vida. Pode ser que você nunca deu um passo adiante, mas agora você tem que começar a acreditar que você pode mais. Que você tem condições para romper, para desfrutar de toda a glória que Deus tem para você. Está aqui, ó, a boa vontade do Senhor, a agradável vontade do Senhor, a perfeita vontade dEle. Espera aí, quantas coisas o Senhor já nos prometeu? São mais de 8.000 promessas que o Senhor Ele já nos deu. E como base nós temos aquelas 7 promessas de Gênesis 12. Espera aí, meu nome vai ser famoso. Eu não preciso forçar, eu não preciso criar meios para poder as pessoas me reconhecer. Lembra que nós falamos ainda? Nós somos pessoas, elas vão ter que nos ouvir. Elas vão ter que nos ouvir. Nós somos pessoas incomparáveis. As pessoas, elas não, ainda que elas não queiram, elas vão ter que nos ouvir. Então,
eu não vou mais viver à sombra de pensamentos e sentimentos. As minhas emoções, elas não vão me dominar mais. E por que tudo isso? Porque elas perderam a força? Não, porque eu ganhei força. É porque agora o diabo está bonzinho e aí ele não vai atuar mais. Não, não, não. É porque agora o meu espírito domina. Agora eu tenho cuidado com os meus pensamentos. Agora eu guardei o meu coração. Então eu não vou permitir mais viver uma vida enganada. Porque eu posso. Amém, gente? Eu posso. Está aqui, nós precisamos trabalhar por essa mudança. Quando nós lemos esse transformem-se, né, fala, né, ela vem da palavra grega metamorfose. Essa transformação é uma mudança, é um sentido de mudança exterior, é lá dentro. Né? Já falamos sobre isso. Quem que quer ser uma lagarta? Ninguém tem um sonho de ser uma lagarta, mas quer ser uma borboleta. Então olha só, você pode chegar rastejando, você pode chegar feio, porque o negócio é feio, nojento. Você pode não ter uma boa vida, você pode não ter ali tanto desejo de tantas coisas, mas quando você passa por essa transformação, essa metamorfose, então agora você não rasteja mais. Uma borboleta ela não rasteja, ela voa. Ela voa, então você tem que trabalhar por voos mais altos. Nós falamos, essa renovação de mente, você só pode viver essa renovação de mente a partir do momento que você se aproxima do Espírito Santo. Porque fora disso, qualquer pensamento é um pensamento mundano. Não falamos sobre Onésimo, não falamos muito sobre ele. Ele passou por essa mudança. Ele deixou tudo para trás, né? Digamos assim, né? No sentido de voo. Tá? Voo, não seja malicioso agora não. Mas Onésimo virou uma borboleta. Entendeu? Né? Ficou meio esquisito, mas é isso. É no sentido de voo. Ele não é mais uma lagarta, ele não vive mais rastejando. E você vê que o processo de mudança, essa metamorfose, ainda mesmo que rastejando, a lagarta, ela não está livre. Mas só que para ela poder fazer os seus voos, ela não vai ficar presa no casulo. Aparentemente não parece que as coisas ali acabou, agora não estou mais livre, agora né, estou escravizado, agora acabou, findou para mim? Então, mas daqui um pouco, tudo muda. Você cria asas. Cria asas. Então como você quer a sua vida? Você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dos homens, ou você pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma decisão. E para onde vamos? Fato é que as duas vão ter sacrifícios. As duas, dependendo da situação, vai gerar dor. Vai gerar, isso aí é inevitável. Mas o ponto é que a Bíblia fala que toda correção no início ela não é boa, ela não é agradável não, mas no final ela traz motivo de alegria. E quando nós fazemos a vontade dos homens, e os homens que eu estou dizendo, né, às vezes você pode dizer, mas eu não vou pela cabeça dos outros, mas você vai por sentimentos e vai pelas emoções. Você pode não ser controlado, né, por muitas coisas externas hoje, mas né, as suas emoções, o seu coração, como falamos ontem, né, o centro das suas emoções, o seu coração, a Bíblia fala que é uma doença incurável, é o que te domina. É o que controla as suas ações. Então, quando nós falamos sobre essa vontade do homem, é um prazer imediato. Você tem, a princípio é gostoso, é maravilhoso, é como uma festa. Por que nós lemos em Eclesiastes e lá fala que é melhor você estar numa casa de luto do que uma casa de festa? Porque no luto você pensa na vida, né? Você começa a analisar as suas atitudes, seu comportamento, e você vai entender que ali é o destino de todos. Mas na casa de festa, você não vai pensar nas suas dores, você não vai para uma festa, né, tá todo mundo ali se divertindo, você não vai para o canto e começa a refletir na vida. Puxa, o que será, né? Como que eu vou agradar a Deus aqui hoje? Para onde eu vou? Não, você não vai. Você vai festejar, você vai comer, você vai beber, né? Você vai pular, você vai brincar, você vai se divertir, mas o ponto é que a festa vai acabar.
E aí, com o fim da festa, acaba o prazer. E o que fica depois? Só as consequências. Só as consequências. Mas quando nós vivemos a vontade de Deus, agora passando por essa metamorfose, essa mudança, essa transformação de mente, né, agora é tudo novo. Porque você tem que pensar novo, você tem que olhar novo, você tem que declarar novo. Você começa a sentir novo. E é um processo, você toma a decisão hoje, então a partir de agora eu vou pensar e vou falar tudo diferente. Tudo diferente. E você vai se forçando, se forçando, se forçando até chegar ao ponto de você se tornar, aquilo ser um hábito para você. É um hábito você viver de forma livre, é um hábito você viver de uma maneira não mais escravizada. Amém, gente? Lembra que nós falamos ontem sobre o Ismael e Isaac? Ali é um detalhe que às vezes na leitura nós deixamos passar, né? Sempre tirando a figura menino, filho, Ismael sempre foi um causador de problemas. Sempre foi. E aí, o problema, quando Isaac estava sendo desmamado, ali entre 6, 7, 8 anos ali, Abraão deu a festa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo num processo, né, de mudança, de transição. Isaac estava sendo desmamado, então era uma transição, era uma mudança, era um novo tempo. Então todo mundo estava festejando aquilo, e aí o problema, Ismael estava no canto fazendo o quê? Rindo. Eu vim primeiro, né? Eu nasci primeiro, aí vamos trazer para problema. Às vezes está aí sentimentos rindo de você, suas emoções rindo de você, as dívidas rindo de você, a doença rindo de você. E aí a Sara, ela viu aquilo, né? Ainda brinquei um pouco, mulher sendo mulher, né? O detalhe do detalhe. Eu acredito que Abraão, aquilo ali passou despercebido. Passou despercebido por Abraão. Mas Sara viu, chamou Abraão e diz: manda a escrava embora junto com seu filho. Aí aquilo perturbou Abraão e ele só teve um pouco de paz porque Deus avalizou o pedido de Sara. Deus, ele permitiu aquilo, Deus aprovou. Então mostra que Sara estava certa. Que aquilo ali ia continuar causando problemas. Então vamos trazer para a nossa vida agora. O quanto que ainda vamos permitir, por quanto tempo ainda vamos permitir que esses problemas fiquem rindo da nossa cara. Até porque, gente, nós não estamos nesse momento de crescimento, não já estamos num novo tempo. Então para nós é um período de festa. O ano de 2024 para nós é um período de festa. Então, se nós ainda continuarmos permitindo Ismael rir de nós, nós vamos perder a nossa oportunidade. Aquilo está escrito assim. Se eu não me engano, Gênesis 21, 8, do 8 em diante, que aquilo perturbou Abraão. E não estava na festa? Então, nós podemos estar no melhor tempo da nossa vida perturbados. Cansados de tanta briga, de tantos conflitos. Então, nós é que hoje precisamos pegar esses problemas e mandar embora. Nós precisamos pegar toda essa dificuldade, tudo que amarra, tudo que aprisiona, tudo que causa peso, tudo que traz angústia, nós devemos pegar tudo isso e mandar embora. Acabou, daqui em diante, findou. Não vamos mais viver dessa forma, isso não faz mais parte da minha vida. Até porque, já falamos há muito tempo, conduta permitida é conduta ensinada. Se ele permitisse, por mais tempo aquilo, ele ia continuar ensinando Ismael que deveria zombar de Isaac. E é o que acontece na vida de muitas pessoas. Elas têm tolerado, que o mal zombe da cara dela. O diabo está rindo. Ela acreditando que ela pode mais, que ela viverá mais, que ela vai desfrutar de coisas ainda maior, mas o diabo ainda continua rindo. Não, está aqui, ó. Não se amolda a esse padrão, você não precisa viver assim.
Você não precisa. Transformem-se pela renovação da sua mente. Permita Deus mudar a sua mente, para que você seja capaz, para que você tenha a capacidade, a força, o poder de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Então é um levantar no Espírito. É um levantar. Olha a atmosfera que você está e veja como está a sua vida. Porque hoje você pode não perceber, mas os problemas que você enfrenta no seu trabalho é o mesmo que você enfrenta na sua família. É afrontas, é acusação, é culpa, é nervoso. Aí você chega em casa, é a mesma coisa, você vai replicando, você vai repetindo histórias. Por quê? Aquilo faz parte do seu padrão. Você pega a atmosfera do trabalho e leva para dentro da tua casa, e vice-versa. Você pega o espírito de uma pessoa incrédula, impaciente, de uma pessoa violenta. Eu não digo violenta, uma violência física, mas ela é agressiva, ela está sempre ali pronto para partir para cima, com palavras, com acusação, né? Enfim. Sempre. E aí você acaba se preparando dessa forma. É como falamos, né? A pessoa que ela tem ali na ponta da língua a resposta, ela está sempre preparada para o ataque. Sempre. Aí você fala uma coisa para ela, ela sempre, né, tem algo ali para poder te acusar, ela sempre tem algo para tentar sair por cima. Sempre. Mas nós não vivemos mais assim. Somos controlados. Já falei, eu dependendo da situação, tem resposta. Tem uma saída. Sempre tem alguma coisa ali para poder tirar. Mas o ponto é o que o Caleb fala. Será que Deus está se agradando? Porque se Deus se agradar, é certo que venceremos. Se Deus não está se agradando da minha resposta, da minha conduta, não tem como eu experimentar a boa vontade dele. Então a primeira mudança, a primeira transformação que nós precisamos sofrer é na mente. É você acreditar e você entender que você não é o que você está passando agora. Lembra do que ainda, né, no caso foi com os obreiros que falamos sobre isso. Né? Se está na dívida, você não é endividado, você está. Se você, né, tem uma enfermidade, né, você não é enfermo, você está enfermo. Isso mostra que é um momento e que vai passar. Porque sempre passa, o tempo passa, né? Anteontem não estávamos iniciando os 52 dias e ontem não terminamos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Né? Estamos aqui, né? Agora temos aí o quinto encontro jovem, mas daqui a pouco já é as crianças e já estamos nos organizando para o Natal. Porque é muito rápido. É muito rápido. Então hoje, o que precisamos fazer? Parar de perder tempo. Ainda eu falei isso um pouquinho ontem. Parar de perder tempo com coisas que nos feriu. Parar de gastar energia com pessoas que nos feriram. Ou o que fizemos. Acabou. Eu iniciei falando sobre o Onésimo. Né? Você pode ter começado muitas coisas o dia, né? Às vezes o próprio trabalho aqui agora, você pode ter começado escravo, cansado, pesado, mas você tem que entender que isso não é você, isso vai passar, isso não é para a tua vida. Amém, gente? Se coloque de pé, com as mãos ao lado do seu coração. Não se amolde. Não se amolde. Não viva como a maioria das pessoas vivem. Não atraia isso para a tua vida de forma nenhuma. Porque você se amoldar
é como se você estivesse vivendo uma farsa, porque aquilo não é você. Né? Nessa era digital, digamos, as pessoas elas querem passar uma imagem que ela não é. Elas querem mostrar uma força que elas não têm. Ou elas querem mostrar uma fraqueza que ela não tem. Então não vamos viver uma farsa, uma atuação, não vamos viver uma encenação. Seja quem Deus criou você para ser. Fale o que Deus mandou você falar. Faça o que Deus mandou você fazer. Eu me lembro que ainda há umas 2 semanas atrás, ainda no meio do culto, eu falei sobre isso numa quinta-feira. O que Deus falou para você hoje? O que Deus falou para você? Ah, pastor, não teve tempo ainda, eu já acordei, já estou aqui, já abri a live, eu já vim para a igreja. Não, já deu tempo suficiente para Deus falar conosco. Ainda ontem, na hora que eu fui deitar um pouquinho, me veio exatamente isso aqui, porque eu tive a reunião com os obreiros, e a primeira coisa que me veio foi essa mudança de mente. E é muito além daquilo que já falamos até então, porque falamos, por mais uma vez sobre o Onésimo, que ele se tornou um homem de Deus. Alguns estudos dizem que em Éfeso ele se tornou bispo e depois acabou sendo morto por causa do evangelho. Poxa, o cara era escravo. A mudança dele não foi porque ele pegou a Bíblia agora e agora ele falou Jesus. Ou porque ele foi à frente da igreja, perto num altar, e ele fez o apelo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, o Senhor é tudo para mim. Não. É porque a mente dele mudou, agora ele passou a ter a mente de Cristo. Cristo não era preso, ele era livre. Você é livre. Para de se desgastar com coisas inúteis e fúteis. Para de perder energia com coisas falsas, com mentiras. Ah, mas é porque isso eu sempre sinto, olha só como que é as coisas. Que eu tenho um peso, sabe? Isso sempre vem e causa essa sensação. Gente, já é um peso, isso não é para você. Jesus disse: o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Ontem, no meio da oração, eu fiz tudo parar. Porque eu estava vendo esposo que não tinha força para orar pela esposa que tinha força para orar pelo marido, pais que não tinham força para orar pelos filhos. E sabe por quê? Isso por causa de culpa. Por causa de culpa. Porque às vezes discutiu com o marido, discutiu com a esposa, não tratou bem o filho, não tem sido um bom filho para os pais. Ei, para com essa culpa e começa a mudar a sua mentalidade. E diga: eu sou melhor, eu sou mais forte do que eu tenho sido. Eu sou um bom pai sim, eu sou uma boa mãe sim, porque Deus me fez a sua imagem e semelhança. É você, a sua mente não pode mais ser dominada pelo Deus deste século. O diabo engana. Você não entendeu isso ainda? O diabo é trapaceiro. E aí eu olhava daqui e as pessoas não conseguiam, travadas. Pastor, o que eu faço com isso? Rompe. Quando você tiver dificuldade por alguma coisa, de orar por alguma coisa, de orar por alguém, você tem que parar e fazer declarações sobre aquela vida. Declarar cura, salvação, mudança, declarar prosperidade, declarar troca de coração, declarar visão. E é isso. Pastor, mas a questão é o seguinte: eu não quero orar, eu não quero
abençoar. Eu não quero, tudo bem, se acha que Jó queria abençoar os amigos dele? É lógico que não, gente. Lógico que não. Mas aí Deus vem e fala, Jó, olha, seus amigos estão vindo aqui, ore por eles, abençoa eles. Abençoar? Esses caras estão dizendo até agora que eu sou um pecador, que eu errei, eu não errei, eu sei o que eu fiz. E eles estão me acusando. Imagina! Estão me acusando, é porque não está na minha pele. Quem que estava na pele de Jó? Não tinha ninguém. Mas só que aí a Bíblia diz que depois, vai lá, Jó 42, depois que Jó orou pela vida dos seus amigos, Jó, ele foi restituído e de forma dobrada. A Bíblia fala que Jó, ele tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Mas no final, ele teve isso novamente, mas falou sobre a beleza delas. A riqueza de Jó foi algo sobrenatural. Porque ele orou. Então é assim que vamos romper. É assim que vamos romper. Sabe, e é falar para Deus mesmo, Senhor, olha, o Senhor sabe que eu não quero orar. O Senhor sabe que eu não quero abençoar. Na verdade, eu quero a morte dessa criatura. Eu quero longe de mim. Mas eu vou abençoar. Eu vou abençoar porque eu quero uma boa vida para mim. Então eu vou abençoar a vida dele. E se for o caso, eu vou bem além. Faça uma oferta na vida da pessoa. Seja generoso. Rompe de uma vez por todas. A bispa não já falou isso? Que em 2013 os ataques perversos que ela sofreu, ela não saiu lá de São Paulo num domingo. Ela saiu de lá, fez um bate-volta, veio e fez a oferta na igreja de uma criatura aí que só denegriu a imagem dela. Você acha que ela queria fazer aquilo? Lógico que não, mas foi um rompimento. Aonde ela está agora? Bom, hoje literalmente, né, rompendo fronteiras. E hoje, quinta-feira mesmo, está indo tudo. Entendeu? E essas criaturas, aonde está? Eu particularmente, não sei. Não sei. Então é isso, gente. Nós somos inevitáveis, lembra? A bispa é inevitável. Nós somos inevitáveis. Ainda que as pessoas não queiram saber aonde nós estamos e quem somos, elas vão ficar sabendo. Porque a nossa história vai contar. A sua história vai contar. Com as mãos ao lado do coração, vamos falar com o Senhor, meu Deus. Aqui nós estamos, meu Pai, diante